Vamos agora para a palavra de Deus, vamos meditar na palavra do Senhor. Peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês no nosso texto inicial. Nós vamos trabalhar alguns textos hoje, esse não será o único, mas peço que abra a Bíblia em Hebreus capítulo 11, por favor. Hebreus capítulo 11. Eu coloquei como título dessa palavra: quais têm sido nossas palavras? Quais têm sido as nossas palavras? Então, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor dirija esse momento. A palavra é dele, nós somos dele. Então, que ele fale aos nossos corações, amém? Em nome de Jesus. Muito bem, irmãos, vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aqui, irmãos, esse texto é um texto bem conhecido nosso, que fala sobre a fé, e eu quero destacar nesse versículo 3, o que ele fala aqui: qual foi a causa da criação do universo? A causa da criação do universo foi a palavra de Deus. Pela fé, nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Ou seja, Deus falou, Deus disse algo, Deus verbalizou e o universo veio a existir, certo? Então, nós vemos aqui que a palavra de Deus, ela tem poder criativo, poder de gerar algo do nada, certo? E a palavra de Deus, então, ela é a causa da criação, ela é a causa das coisas virem à existência, certo? Com respeito à criação, realmente, nós vemos que Deus criou de duas maneiras: do nada. Gênesis 1, capítulo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou do nada, não havia nada, Deus disse e tudo veio a existir, certo? Mas lá no versículo, no capítulo 2 de Gênesis 2, capítulo 7, diz que Deus formou o homem do pó da terra, ou seja, algo que já existia, e Deus usou o pó da terra que já existia, porque já tinha sido criado por ele, e dali ele formou o homem, certo? Então, no que diz respeito à criação do universo, dos céus e da terra, Deus criou do nada, mas também Deus exerceu a sua criação daquilo que já existia. Tanto é que ele diz assim, que a terra dê árvores, frutos. Então a terra deu. Muito bem. E por que isso acontece, irmão? Porque se algum de nós aqui falar assim, né, que surge agora aqui uma árvore do meio, não vai acontecer nada, nossa palavra não significa nada. Mas por que quando Deus fala, acontece? Porque Ele é Deus. Porque Ele tem todo o poder e a autoridade para fazer acontecer aquilo que Ele diz que tem que acontecer e que vai acontecer. Então Ele tem esse poder, certo? Para fazer cumprir a sua palavra, porque Ele é Deus. E durante a história da humanidade, principalmente no período, né, bíblico, nós vemos que Deus, Ele não apenas deu algumas ordens para trazer a existência, mas Ele também proferiu muitas outras palavras. Ele ensinou o povo, Ele educou, Ele corrigiu, Ele animou o povo, Ele mostrou a direção para onde deveríamos andar. Nós temos na palavra de Deus várias citações, né, daquilo que Deus revelou para nós. E lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz que toda a revelação de Deus,
ela foi dada a homens, e esses homens, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram, registraram a palavra de Deus, certo? Durante os séculos, ok? Nós entendemos que a Bíblia, ela levou 1.500 anos no seu total, 40 homens escreveram a Bíblia, não é? Como nós a conhecemos, as Escrituras. E em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça. Então, nós vemos que a palavra de Deus, ela tem poder. Essa palavra foi revelada a homens, a Moisés, a Isaías, aos apóstolos, e eles registraram essa palavra, irmãos. Eles registraram essa palavra. E nós temos hoje em nossas mãos a Bíblia. Muito bem. E a maior revelação que nós temos de Deus é a própria pessoa de Jesus. A Bíblia fala que Jesus é o Verbo que se fez carne, é a palavra de Deus encarnada e que habitou entre nós. E o Senhor Jesus, Ele disse exatamente aquilo que o Pai queria que nós soubéssemos, certo? Jesus não revelou tudo, o Pai não revelou tudo, mas aquilo que Deus queria que nós soubéssemos foi revelado, foi falado. E Jesus falou muitas coisas, Jesus ensinou muitas coisas. E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. Que diz o seguinte, isso Jesus falando, depois de um discurso duro, a gente vê isso no versículo 60, né? Diz o seguinte no versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? E Jesus fala no versículo 61, mas Jesus, sabendo por isso mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, isto vos escandaliza? Aí no versículo 63, Jesus fala, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Ou seja, as palavras que eu vos tenho falado, Jesus dizendo, né, são espirituais, não são carnais, ou seja, não são humanas, não provém de filosofia, de experiência, de vida, não provém disso. As palavras que eu digo para vocês são espirituais, são vida, é poder, né, do alto para a vida de vocês, é instrução, vem de Deus, vem do Pai para a vida de vocês, é a palavra de Deus. O que eu tenho ensinado aqui não é coisa humana, mas divina, certo? É o que Jesus está falando. Então, o que nós podemos fazer um resumo até aqui do que nós falamos rapidamente aqui? Primeiro, que a palavra de Deus, ela é criadora, ela é geradora, ela produz, né, ela gera do nada, certo? Ela tem esse poder, ok? A palavra de Deus, ela também coloca as coisas em organização. Na própria criação, Deus organizou as coisas, né? Separou águas, né, do firmamento e águas na terra, separou a água da parte seca, então você tem os oceanos, os rios, os mares, deu a ordem para que cada árvore surgisse de acordo com a sua espécie, foi colocando em ordem, né? Cada fruto, cada animal segundo a sua espécie, e foi organizando. Então a palavra de Deus, ela coloca ordem nas coisas. A palavra de Deus, ela educa, ela corrige, consola, ela transforma. A palavra de Deus é a verdade, ela transmite vida, certo? E a gente viu aqui que Deus usou homens para registrar tudo isso. E nós temos tudo isso aqui, na palavra de Deus, na Bíblia, nas Escrituras. Amém, irmãos? Até aqui? Muito bem. Aí, diante disso, eu quero entrar
no tema, no título dessa palavra. Quais, então, tendo em nossas mãos a palavra de Deus, o registro daquilo que Deus tem para nós, a sua palavra, certo? As suas instruções, aí vem a pergunta: quais têm sido as palavras que saem da nossa boca diante das adversidades, dos problemas, das injustiças que nós sofremos, dos imprevistos, dos sofrimentos que passamos nessa terra? Quais têm sido as palavras que saem da nossa boca, dos nossos lábios? Temos murmurado, reclamado sem parar? As nossas palavras são palavras de desânimo, são de incredulidade. Jesus, eu não sei, nem sei se Jesus volta mais. As pessoas falam que Jesus, já há muito tempo as pessoas falam que Jesus vai voltar, mas ele não voltou ainda. Será que ele vai voltar? Acho que não volta mais não. Esse negócio de ser cristão, né, desanima, tem que vir, né, para a igreja com esse sol, horário de verão, horrível horário de verão. A gente sai, tá claro ainda, desânimo para viver a vida cristã, muitos problemas, o sofrimento, né, as dificuldades, injustiças que nós passamos na vida, porque somos cristãos. Então a gente às vezes não compactua com alguma coisa com as coisas erradas, e aí nós somos perseguidos por causa disso. Isso vai desanimando as nossas palavras. Acho que não vou mais ser crente não, muito difícil esse negócio de ser crente, né? Eu não tenho condições, sou muito fraco. Então, quais têm sido as nossas palavras? Murmurações, reclamações. Já conversou com alguém, irmão, que só reclama, só murmura? Já conversou com alguém assim? Alguém no trabalho, que só reclama de tudo. Ela não fala nada, ela não fala bem de nada, ela fala mal do governo anterior, fala mal do governo atual, ela fala mal ela fala mal porque tirou o pardal, a câmera, fala mal porque coloca a câmera, nada está bom para ela, nada, ela reclama de tudo. E aí, a gente vai ouvindo, ou a gente começa a falar também. E aí, não sei se você já percebeu, isso já aconteceu comigo, o teu coração vai ficando amargurado, vai ficando triste, você vai se contaminando com aquelas palavras, ou que a gente mesmo fala, ou que vai ouvindo de outras pessoas. E essas palavras de murmuração, reclamação, tristeza, desânimo, pessimismo, vitimismo, essas palavras vão entrando no nosso coração, e a gente vai ficando com o coração apertado, triste e amargurado. E aí eu escrevi uma coisa assim, da mesma forma que o nosso coração se enche de tristeza e amargura e tantos outros sentimentos, quando só falamos ou ouvimos palavra de reclamação, de murmuração, de pessimismo, assim também o nosso coração se enche de vida, de alegria, de esperança, de fé, quando falamos ou ouvimos a palavra de Deus. Aquilo que está escrito. Por quê? Porque, como nós falamos, a palavra de Deus, ela produz vida, ela gera vida, ela produz alegria e esperança no nosso coração. Só que para que isso aconteça, nós precisamos proclamar, falar, verbalizar. Entende a comparação, irmãos? Da mesma forma que a gente falando coisas ruins, o nosso coração se enche de sentimentos ruins, a gente falando a palavra de Deus vai enchendo o nosso coração daquilo que provém dela. O que ela produz? Santificação, paz, alegria, esperança, força para continuar, não é verdade? Sim ou não? Sim, não é? Vale para os dois lados, é uma faca de dois gumes, certo? Então, a palavra de Deus, ela gera, ela produz. Através da palavra de Deus, o nosso coração pode ir se quebrantando para que nós tenhamos a capacidade de perdoar, ou a capacidade de liberar perdão. Através da palavra de Deus, nós obtemos força
para perseverar nos momentos de sofrimento, de angústia, não é? Que assolam o nosso coração, a nossa vida. Então, e nisso a nossa mente, ela vai sendo renovada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que compreendeis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E como é que eu renovo a minha mente? Uma das maneiras é falando a palavra de Deus, falando aquilo que está escrito na palavra de Deus, verbalizando, dizendo. Ok? Então nisso nós vamos sendo transformados, a nossa alma vai recebendo vida, vai sendo fortalecida, e a nossa mente vai sendo renovada. A palavra de Deus, além de ser geradora, ela também coloca ordem, como eu falei, não é? Tem alguma coisa bagunçada na sua vida, irmão? As suas emoções estão em reboliço por causa dos problemas, das situações, não é? Você não sabe o que está acontecendo, você não sabe por que está acontecendo. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Mas Deus não é comigo, porque essas coisas acontecem. Por que eu estou passando por essa situação? Mas Deus falou que seria comigo todos os dias da minha vida, e agora eu estou passando por isso. Como é que pode? Que Deus é esse? Que situação estranha. E os seus sentimentos, seus sentimentos, as emoções estão borbulhando, estão em reboliço, você não sabe o que pensar. Mas a palavra de Deus, ela coloca ordem no nosso coração. A palavra de Deus, ela coloca ordem no nosso caos, do nosso interior, dos nossos questionamentos. E aí, irmãos, é óbvio que a palavra de Deus, ela deve ser praticada e vivida. Claro, a fé, ela é ativa. Não é só falar, mas viver a palavra também. Mas ela também deve ser proclamada no nosso dia a dia, enquanto você está lavando a sua louça, enquanto você está no trabalho, enquanto você está fazendo suas coisas. Lembra da palavra, fale a palavra, cite a palavra. Uma ressalva importante, irmãos, que o que eu estou falando aqui não é pensamento positivo. Eu não estou falando aqui de enviar boas vibrações, energias positivas. Isso é esoterismo, isso é misticismo. Isso não é a palavra de Deus. Não é? Envia energias positivas aqui para mim, porque eu estou passando por uma situação difícil. Então envia aí boas vibrações para mim, pensamento positivo. Não, irmão, não é isso. Não é disso que eu estou falando. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, isso é balela. O que eu estou dizendo aqui tem a ver com uma confiança no íntimo da sua alma, de que a palavra de Deus, que foi revelada para nós, tem poder, tanto para transformar a nossa vida, as situações ao nosso redor, mas também para transformar o nosso coração. É disso que eu estou falando, de fé. Fé na palavra de um Deus vivo e que transforma e que está presente na nossa vida. É disso que eu estou falando. Ok? Não é de pensamento positivo, mágica. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E aí, num passe de mágica, tudo muda. Você dormiu, no outro dia, acabou os problemas. As suas dívidas estão todas pagas. A sua conta não está mais no vermelho. Não é disso que eu estou falando, irmão. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de fé, de confiança íntima na alma, de que o Deus que revelou essa palavra é vivo e é o Deus Todo-Poderoso que está presente na nossa vida e que usa as circunstâncias para também nos moldar. Às vezes a mudança não vai acontecer fora, mas vai acontecer no seu coração. Você vai mudar, você vai ser transformado por Deus, e depois as situações do lado de fora podem mudar. Às vezes é isso que Deus quer fazer. E eu quero ler um texto com vocês sobre essa questão da verbalização, que está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Sobre essa questão da verbalização.
2 Coríntios 4:13. Essa palavra, irmãos, ela também não é triunfalista não, tá? Dizendo que você não vai ter problema nenhum. Não, também não é nada disso, ok? Também não tem a ver com isso. Nós passamos por aflições sim, mas Deus é conosco. Vamos lá, olha só, 2 Coríntios 4:13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Paulo cria na mensagem do Evangelho, Paulo cria nas Escrituras, e por isso ele falava, por isso ele pregava, e continuou pregando. Então, nós não cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós não cremos que aqui está revelado aquilo que Deus, o Todo-Poderoso, tem para a nossa vida, então nós devemos proclamar isso, nós devemos verbalizar, nós devemos falar. Nós devemos falar. Eu criei, por isso falei. Então, é uma atitude de fé. O falar a palavra de Deus na nossa vida, o encher o nosso coração e a nossa mente com a palavra de Deus, através não só da leitura, mas também da fala, porque através da fala ajuda você a memorizar também, isso é importante, né? Mas através da fala isso vai enchendo os nossos corações, certo? E nosso coração vai se enchendo cada vez mais de fé. Então é uma coisa que vai retroalimentando. Você enche o coração da palavra de Deus e verbaliza. E como é que você enche o coração da palavra de Deus? Lendo a palavra dele. Você vai lendo, isso vai enchendo o seu coração, e aí você pela fé verbaliza, mas quando você verbaliza, isso também alimenta a sua fé e o seu coração, e isso vai sendo alimentado, o que falamos e o que enche o nosso coração. Então, quais têm sido as nossas palavras? Quais têm sido as nossas palavras nas situações que vivemos? E aí, irmãos, eu queria trazer 3 recomendações. E a primeira é para que você, obviamente, relembre a palavra. Lembra dos textos que você já tem lido. Lembra do que Deus já falou com você no passado. Lembra da palavra de Deus. O que está escrito? E aí eu queria compartilhar com os irmãos alguns textos que estão escritos aqui. Não muitos, mas alguns. O primeiro texto que eu quero compartilhar com os irmãos é 1 João 3:1. Vamos lá, na carta de João. Você pode ir em Apocalipse e depois voltar. Vai ser mais fácil. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Então a primeira recomendação é relembre a palavra de Deus, lembra dela. O que ela diz? Mas Fábio, tem muita coisa que eu não sei, mas o que você já sabe? Que textos você já sabe? Fala eles, vai para a palavra. E uma coisa que Deus diz a nosso respeito, primeiro, 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Então a primeira coisa que você tem que saber, irmãos, é que você é filho de Deus. Deus ama você tanto, Deus nos ama tanto, que Ele nos chama de filhos. Ele nos fez seus filhos. Então, primeiro, Deus ama você. Se você não se sente amado por ninguém, sinta-se por Deus. Deus te ama. E você é filho dele. Ele cuida de você. Ele cuida de você nos seus sofrimentos. Ele cuida de você nas suas tribulações. Ele cuida de você. Ele está presente na sua vida. Ele é um pai presente. Ele é um pai presente nos seus momentos de alegria, de tristeza. Deus está contigo porque Ele é o teu pai. Ele é o teu pai, Ele é o nosso pai. Uma outra coisa que eu gostaria de relembrar aos irmãos. Filipenses, capítulo 4. Volta um pouquinho. O que mais diz as Escrituras? O que mais Deus disse para nós? Filipenses, capítulo 4.
versículo 6 e 7. Muitos problemas, irmãos, muita ansiedade, não sabe como vai resolver as situações que estão surgindo, não tem resposta, não sabe o que fazer, irmãos, não está conseguindo nem dormir. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Está ansioso, irmão? Vai orar. Coloca as suas demandas diante de Deus. Vamos relembrar o que está escrito. Coloque as suas demandas diante de Deus. Faça conhecido diante de Deus todas as suas petições, com oração, com súplica, clamando, perseverando em oração, mas também com ações de graça, agradecendo a Deus pela resposta, pelo que Ele vai fazer, agradecendo a Deus pelo seu amor, agradecendo a Deus pelo seu cuidado. E o que vai acontecer? As coisas vão mudar da noite para o dia? Talvez sim, talvez não. Como é que Deus vai agir? Não sei, mas uma coisa é certa: a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente. E aí você não vai murmurar, a gente não vai murmurar, não vai reclamar. Se alguém vier com uma palavra pessimista, isso daí, vai dar certo não. Não, vai dar sim, porque Deus é comigo, eu já orei e estou em paz com o meu Deus, porque eu sei que Ele está comigo, porque Ele é o meu Pai, eu sou filho dEle, Ele cuida de mim. Então a gente rebate as palavras pessimistas de incredulidade que vem de fora através da palavra de Deus, certo? Nem só de pão vive o homem, irmão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí no versículo 4 mesmo, capítulo 4, versículo 11 diz: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto, meu irmão, não é uma palavra mágica. Tudo posso naquele que me fortalece não é a mesma coisa que abracadabra, sim, salabim. Não é palavra mágica, não. Isso aqui é a palavra de Deus. Quando Paulo diz, esse texto, esse versículo é muito deturpado. Quando Paulo diz que ele tudo pode, ele pode ser honrado, ele pode ser humilhado, ele pode viver na fartura, mas ele também pode viver na pobreza. Ele pode passar pela fome, mas também pode passar pela abundância. A situação que ele passar, ele vai enfrentar e vai passar por ela, e vai vencer, porque ele tudo pode passar naquele que fortalece ele. E quem fortalece ele? O seu Pai, o Deus Todo-Poderoso. E assim é para nós. Que situações estamos vivendo? Quais problemas que estamos enfrentando? Nós podemos passar por ele. Dói, a gente sofre, a gente chora. Mas tudo nós podemos passar por isso, porque Deus é conosco, Ele não vai nos abandonar. Nunca te deixarei, jamais te desampararei, diz o Senhor para nós. Então, tudo nós podemos, naquele que nos fortalece. A força não é nossa, a força é de Deus. O entendimento não é nosso, a sabedoria não é nossa, a sabedoria de como nós vamos fazer é de Deus. É Deus que abre o mar, para a gente passar.
como nós cantamos aqui. É Deus que cria caminhos no deserto. É Deus que cria e que faz surgir soluções onde nós não vemos. É Deus. É Deus. Como Agar, né? Agar estava no deserto e ela chorando lá e clamando, e coloca o seu filho Ismael longe para não ver o menino morrer, e aí Deus fala com ela, e depois que Deus fala com ela, ela vê lá um poço de água. A solução estava ali, mas ela não estava enxergando, por causa do desespero, por causa da aflição, do sofrimento. Então, às vezes, por causa das situações que nós vivemos, a gente não consegue enxergar as soluções, e parece que não tem solução nenhuma, mas tem. Deus sabe qual é, e Ele vai mostrar. As coisas vão acontecer do jeito dEle, não do nosso jeito. E aí eu quero passar para outro texto para corroborar o que eu estou falando aqui, que é Isaías 40. Vamos lá. Isaías 40 não, perdão, Isaías 55, perdão. Isaías capítulo 55. Estamos relembrando o que Deus está falando para nós. Isaías 55, versículo 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Olha o que Deus diz para a gente. Quando você estiver numa situação, irmãos, como eu acabei de falar, onde você não sabe ou o que fazer, ou por que você está passando por isso, por que Deus está fazendo na minha vida, por quê? E aí Deus responde. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmãos, Deus não exige que nós entendamos os caminhos dele. Muitas vezes a gente não vai entender mesmo, irmão. Geralmente a gente não entende. E muitas vezes Deus não responde por quê. Talvez depois a gente fique sabendo. Ah, tá, depois de 5 anos é que você... aquela situação, foi por isso. Aí você entende por quê. Ou tem coisa que a gente não vai entender mesmo. Mas Deus não quer que a gente entenda. Se Ele quiser que a gente entenda, Ele vai mostrar. Mas sabe o que Ele quer? Que a gente creia. É isso que Ele quer. Que a gente confie nele de todo o nosso coração. Sabe por quê? Porque os pensamentos dele são mais altos, os caminhos de Deus são maiores, são mais altos. A gente não tem como compreender, e lá na frente as coisas vão se encaixando, a gente não sabe como. A gente não sabe como aconteceu, como é que isso aconteceu. As coisas foram se resolvendo assim, e quando você vê, resolveu. Porque os nossos caminhos não são como os caminhos de Deus. Então descanse, irmãos. Descansa em Deus. Talvez você não esteja entendendo por quê algumas coisas estão acontecendo, mas saiba, os pensamentos de Deus são maiores, os caminhos de Deus são maiores, são melhores. Nós podemos fazer planos, e nós fazemos muitos planos e sonhamos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, é dele. Como nós somos filhos dele, ele tem o melhor para nós. Então a resposta final é dele. Ou, se nós quisermos, podemos viver essa vida do nosso jeito, como a gente acha que deve, através da força do nosso braço, através da nossa inteligência, e podemos viver a vida do nosso jeito, sem nos submetermos à vontade de Deus. É uma opção. Mas eu acho que não, eu tenho certeza, não é uma opção muito agradável
para nós, porque vai nos conduzir às trevas, a caminhos muito tortuosos. Deus é maravilhoso, Deus cuida de nós. Então, irmãos, vamos nos submeter à palavra de Deus, à vontade do Senhor. Amém? E eu queria compartilhar só mais um texto que está aí em Isaías também, sobre essa questão da relembrança, né? Só para motivar sua fé, irmãos. Vamos lá? Isaías capítulo 40. É para motivar tua fé, irmão. Se alimenta da palavra aí. Isaías 40, versículo 28. Vamos lá? Isaías 40, 28 até o 31. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Está vendo? Os pensamentos dele são maiores, os caminhos dele são maiores, não tem como esquadrinhar o entendimento de Deus, não dá. 29. Faz forte ao cansado. Está cansado, irmão? Deus te faz forte. E multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Está sem vigor para continuar a caminhada cristã? Está sem vigor, irmão, para continuar a semana? Se bem que a semana termina amanhã, né? É sexta, né? Final de semana está aí. Mas está sem vigor para continuar? Deus renova as suas forças. Versículo 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. E aí vem o ponto. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Irmãos, espera no Senhor e Ele renovará as suas forças, porque você tudo pode naquele que te fortalece. Amém, irmãos? Então espera no Senhor. Uma outra recomendação vai não somente dos textos, como eu citei alguns aqui, para que os irmãos realmente lembrassem desses textos, né, para animar a fé dos irmãos, mas lembre-se das histórias, irmãos. O que você já leu da palavra de Deus, das histórias bíblicas? Lembra de José no Egito? Ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo com ele. Ele foi injustiçado, ele sofreu, e no final é que ele entende, e quando ele se revela para os seus irmãos, ele lhes fala: não foram vocês que me enviaram para cá, mas foi Deus que me enviou para que eu pudesse salvar vocês, para que houvesse livramento e salvação na nossa família e desse povo. Então, ele não estava entendendo nada que estava acontecendo com a vida dele. Por que ele estava passando aquele sofrimento todo, aquelas injustiças? Mas no final ele entendeu. Foi a vontade de Deus para que houvesse salvação. Então, lembra das histórias. As histórias nos ensinam muitas coisas. Lembra de Jesus no barco, dormindo em uma tempestade? A nossa vida é o barco, irmão. Está na tempestade aí, a tua vida está indo para lá e para cá, está balançando, parece que vai afundar, mas Jesus está no barco, Jesus está na tua vida, e vai ter uma hora que ele vai falar: tempestade, acalma-te. Vai ter uma hora que ele vai falar isso, e as coisas vão se assentar, virar a bonança. Então vai lembrando dos textos, lembra das histórias que você já leu na Bíblia, que você conhece, e através dessas histórias vai trazendo ensinamento para você. E cante louvores, irmão. A terceira recomendação que eu dou: através dos louvores tem muita verdade bíblica ali, né? Cantada, em forma de poesia. E às vezes a música é muito mais fácil a gente memorizar, não é verdade? Certas coisas. Então louve ao Senhor como uma expressão de gratidão a Deus, de fé. Amém, irmãos? Então, recapitulando aqui rapidamente, quando nós proclamamos a palavra de Deus, ela vai gerando vida dentro de nós. Por quê? Porque a palavra de Deus é espírito e vida, é palavra espiritual, certo? É palavra de Deus, ela tem poder para produzir em nós, né, aquilo que nós precisamos: a alegria, a perseverança, a fé,
o consolo, né? E isso vai renovando a nossa mente, certo? E isso não é uma palavra mágica, isso na verdade é fé na palavra de Deus. E aí, para concluir, irmãos, eu quero ler 2 textos com os irmãos. Para concluir, eu quero fechar com 2 textos que vão amarrar bem o que a gente está falando aqui. Colossenses capítulo 3, para nós concluirmos. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3, 16. Só a primeira parte, que diz o seguinte: habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. E aí ele recomenda que a gente se instrua mutuamente, se aconselhe mutuamente, porque a gente vai abençoando uns aos outros com isso. Mas eu quero só essa primeira parte. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Irmãos, que a palavra de Deus encha os nossos corações. Que a palavra de Deus venha encher o nosso coração. Amém? E para encher o nosso coração, nós podemos encher o nosso coração da palavra de Deus lendo as Escrituras, certo? E falando. Quanto mais a gente recita a Escritura, os versículos, mais fácil a gente vai memorizando. Ajuda a memorizar. Então é bom que a gente vai guardando. Então, a gente lê e fala, para que a palavra de Deus habite ricamente em nós. E por que a palavra de Deus tem que habitar ricamente dentro de nós? E aí eu fecho com esse último versículo, Lucas 6, 45. Vamos lá. Lucas 6, 45. Então, habite ricamente a palavra de Deus em nós, em nosso coração. Por quê? Só a última frase do versículo 45. Porque a boca fala do que está cheio o coração. O nosso coração está cheio de quê? Das nossas reclamações, dos nossos problemas, das murmurações, do pessimismo, do quê? Nosso coração está cheio de quê? A gente encheu o nosso coração com o quê? Com as palavras, a gente mesmo encheu com essas palavras ruins, ou nós ouvimos de fora? Independente da fonte, o nosso coração está cheio de quê? Ele fala aqui, né, o versículo todo diz o seguinte: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que o nosso coração, do que o coração está cheio. Então, habite ricamente em nossos corações a palavra de Cristo. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração, meu irmão. Então, que as nossas palavras sejam as palavras de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Vamos nos levantar, vamos ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é conosco. Deus está presente na nossa vida, irmãos. Não estamos sozinhos. Vamos orar. Pai santo e eterno, em nome de Jesus, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. A palavra é Tua, Pai. Não é minha, não é de ninguém, Senhor. De ninguém aqui. Somos humanos. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. A Tua palavra tem todo o poder. Poder para produzir vida. Poder para produzir, Senhor, saúde espiritual em nossos corações, Pai.
poder para dissipar toda mentira, todo engano, poder, Senhor, para transformar os nossos corações, poder para quebrar cadeias, para quebrar fortalezas na nossa mente, Senhor, no nosso coração. Oh, Pai, a Tua palavra, Senhor, é que nos dá vida. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra que foi transmitida nessa noite, Pai, produza vida. Sim, porque a Tua palavra, e a Tua palavra não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual o Senhor a enviou. Então, Senhor, essa palavra caiu de forma diferente no coração de cada irmão aqui. Então que o Senhor possa tratar do coração de cada um, conforme a Tua vontade e conforme a necessidade de cada um, Pai. Senhor, em nome de Jesus, fale aos corações. Oh, Senhor, que essa palavra continue, ó Deus, reverberando, Senhor, continue ecoando na mente, no coração do meu irmão, da minha irmã, que ele seja fortalecido pelo Senhor e na força do seu poder. Oh, Pai, em nome de Jesus, que meu irmão não desanime, mas que as suas forças sejam renovadas, que eles esperem no Senhor. Sim, Pai, que eles não se desesperem, mas que eles esperem em Ti, porque o Senhor é bom, o Senhor cuida de nós. Sim, o nosso refúgio, a nossa fortaleza é o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Por isso, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Aleluia, lá no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está convosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, que possamos descansar em Ti. Nos mostra os Teus caminhos, Pai. Mostra o caminho que o meu irmão tem que seguir, as decisões que ele tem que tomar, as escolhas que ele precisa fazer. Dá direção, Pai. Abre as portas. Senhor, cria, Senhor, rios no deserto, meu Pai. Caminhos no deserto, rios no ermo, Pai. Ou seja, Senhor, soluções onde não vemos, onde não existe. Cria soluções onde não existe, abre portas onde não existe, meu Pai. Faz a Tua obra na vida do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. Tira a tristeza, Pai, e coloca a Tua alegria. Tira, Senhor, a inquietação, Pai, e derrama da Tua paz em nome de Jesus. Oh, Senhor, Tu és conosco, Pai. Que possamos nos alegrar em Ti e que, independente das circunstâncias, tenhamos sempre um coração grato ao Senhor, porque acima de tudo nós pertencemos a Ti e esse é o maior presente que nós podemos ter, Pai. Essa é a maior bênção. Pertencemos ao Deus Todo-Poderoso, pertencemos ao Deus Criador dos céus e da terra, somos filhos de Deus, lavados e redimidos pelo sangue do Senhor. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação que temos recebido do Senhor. Sustenta as nossas vidas, guarda, Pai, a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus, ó Pai, e que possamos a cada dia contemplar o Teu cuidado na nossa vida, na nossa família, em nome de Jesus, meu Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, e agradecemos por tudo, Pai. Leva-nos em segurança para a nossa casa, guardados por Ti, é o que eu Te peço, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe os irmãos.